Inicialmente, boa tarde a todos. O objetivo dessa conversa aqui não é um objetivo de... Mas é posicionar algumas coisas que são importantes para o clube e principalmente avaliar o início do campeonato, que está muito aquém daquilo que a gente imaginava. Mas o aquém dentro de um contexto que não é de situações de, vamos dizer assim, de descrédito, nem de terra arrasada. Ao contrário, longe disso, é uma situação de convencimento de que as coisas estão andando numa progressão adequada. Não era exatamente o campeonato que a gente teve. Não se está aqui para fazer absolutamente nenhuma situação nova, inovatória de comissão técnica, de direção, longe disso, mas simplesmente para fazer uma avaliação e colocar as coisas nos seus devidos pontos sobre a avaliação da administração do clube, da gestão do clube, da governança do clube, no sentido de dizer que o que está acontecendo a gente tem que reconhecer e, ao mesmo tempo, tem que fazer os diagnósticos adequados para passar por esse momento que estamos passando por dois jogos que podem parecer instáveis e que, na verdade, são momentos assim muito mais de busca de soluções e buscar situações que a gente possa recompor a nossa situação do futebol. E aqui eu vou só transmitir a nossa absoluta confiança no que vem pela frente. Agora fico à disposição de vocês. Tudo bem, presidente. O senhor falou aí sobre, né, esses dois primeiros jogos, enfim. Na sexta-feira, né, o Denis até na entrevista falou que o Grêmio está devendo 5 pontos nas contas feitas pelo próprio clube. Por que o Grêmio não conseguiu nessa Série B ainda, né, se impor? E eu não digo não só por questão de camiseta, mas tecnicamente, né, não conseguiu se impor tanto a Ponte Preta quanto a Chapecoense. E quando eu digo se impor, é conseguir o resultado, né, porque a gente sabe que o futebol ele é feito disso, né? Não adianta só criar ou ter domínio e não vencer. O próprio Grêmio do ano passado é exemplo disso em vários momentos. O que está acontecendo no Grêmio? É falta de confiança dos atletas, mesmo que tenham sido campeões gaúchos, ou é uma régua que, mesmo sendo uma Série B, ela subiu em relação ao Campeonato Gaúcho, tendo uma qualidade um pouco superior e que aí estaria faltando? Posso te dizer assim que a régua está no nível que eu acho que a gente precisa fazer. Acho que a régua do campeonato da Série B é um pouco superior ao Campeonato Gaúcho, mas não tanto mais. Acho que fizemos dois jogos muito claros com grandes virtudes e com alguns defeitos. E os dois jogos repetiram as virtudes e repetiram os defeitos. E ao mesmo tempo que a gente diz que o Grêmio tem uma solidez defensiva, que tem uma solidez de meio campo, que o Grêmio consegue segurar bem o jogo, ao mesmo tempo que o Grêmio cria oportunidades, criou mais em São Paulo e não criou tantas aqui, mas ao mesmo tempo o Grêmio criou nas duas oportunidades e a grande preocupação seria dizer o seguinte: olha, se nós não tivéssemos criado absolutamente nada. Então eu te resumiria sobre esse teu questionamento que falta a bola entrar. Falta a bola entrar. Nós estamos produzindo para ganhar, nós estamos produzindo para fazer jogo de segurança, nós estamos produzindo para fazer jogo sólido do ponto de vista defensivo e estamos organizando, na verdade, uma situação que nos falta a finalização. Para mim é isso que está acontecendo. E acho que temos elementos, e temos jogadores, e temos elenco para suprir isto na medida que as coisas se desenvolvam. O mecanismo de jogo, aperfeiçoamento do Ferreira, que está voltando de lesão, o próprio jogador que chegou do Fluminense, os dois centroavantes que ainda não jogaram plenamente, que estão voltando e tal. Um está sendo, vamos dizer assim, inscrito definitivamente por conta do seu visto chinês, o outro, o Diego, por conta também da sua situação. Então, eu acho que nós estamos numa posição de evolução. E aí que vem exatamente o que eu quero dizer, feito esse diagnóstico, né? Minha segurança de que nós estamos, e aqui eu faço porque gera um ambiente de segurança esses momentos das duas partidas de definição. Gera um ambiente de dúvida, gera um ambiente de questionamento, gera um ambiente de, vamos dizer assim, de quase terra arrasada nesse momento, por conta de uma torcida que está judiada, de uma torcida que está insatisfeita, de uma torcida que tem dúvidas, de uma torcida que está machucada e que, por sua vez, questiona. E tudo isso está correto. Tudo isso faz parte do jogo. Quem tem que mostrar o contrário somos nós. Mas o que eu quero transmitir aqui é exatamente essa visão de que o que nós estamos produzindo aqui dentro, seja no departamento de futebol, seja no comando técnico, seja nos jogadores, seja na estrutura que estamos montando aqui, a segurança e a certeza de que vamos superar e que vamos chegar num ponto bom de equilíbrio e que vamos conseguir fazer uma grande Série B. E é isso que eu vim dizer aqui, né? Respeitando a todos os adversários. Aqui não tem absolutamente exclusão de ninguém. Já se viu, quer dizer,
Bom, Ponte Preta veio lá de um descenso do Campeonato Paulista, Chapecoense veio lá de uma dificuldade enorme. E daí, meu amigo? Jogo é jogo. Jogo é jogo. Se não tiver os cuidados de um jogo, não tratar o adversário com absoluta igualdade, sinceridade e olhar nos olhos deles e dizer o seguinte: eu tenho que ser melhor do que tu e jogar para ser melhor do que tu, nós não vamos passar por ninguém. Não tem mais isso. Não é questão de dizer não tem mais isso. Este é o jogo. A Ponte Preta, a Chapecoense chutou uma bola em gol, fez o gol. Entendeu? Nós tivemos domínio do jogo e não fizemos nada, não fizemos o gol. É isso que acontece. Então, essas coisas assim, tu não pode deixar que esse ambiente seja absolutamente desequilibrador do trabalho que está sendo feito. Tu tem que ter a noção exata que aquilo que está sendo feito pode ser um momento que ocasionou essa dificuldade, mas respeitando a todos que temos pela frente, nós vamos ter que fazer exatamente a nossa parte. A nossa parte é nos organizar emocionalmente, indo para frente do ponto de vista organizacional enquanto time, sabendo as nossas virtudes, melhorando os nossos defeitos, organizando nossas situações, fazendo o diagnóstico correto de que temos um elenco capaz de suportar e superar tudo isso e vamos em frente. Eu estou aqui para dizer exatamente isso. Dizer à torcida que vamos juntos, porque temos um longo período, não vai ser aquele mar de brigadeiro, aquele ar de brigadeiro, o mar de marinheiro o tempo inteiro, vai ser uma coisa complicadíssima, mas vai ser uma situação que nós vamos superar juntos, e eu tenho absoluta convicção que vamos superar juntos, embora, e é por isso que eu estou dizendo aqui, para reafirmar nosso compromisso de segurança e confiança, que esses dois jogos não manifestaram exatamente o tamanho da campanha que nós queríamos ter realizado. Presidente, boa tarde aqui. Boa tarde. O senhor faz essa manifestação e claro que é para acalmar o ambiente e a torcida também. E até em cima disso, eu gostaria que o senhor falasse, porque o Roger acabou reclamando um pouquinho que o Grêmio se sentiu muitas vezes dentro do jogo contra a Chapecoense, jogando como se estivesse de visitante. Então eu queria que o senhor fizesse algum tipo de recado mais direto ao torcedor também, para que aconteça de uma forma diferente da torcida para o time, mas também do time para a torcida contra o Guarani. É muito importante que tu coloque isso, porque ontem à noite ainda tive uma boa conversa com o Roger. Telefonei a ele ontem à noite, tivemos uma conversa geral sobre vários pontos, algumas situações que são importantes assim, e comentei com ele sobre essa manifestação, né? E vamos separar bem as coisas. Uma coisa é a torcida durante um jogo estar completamente, vamos dizer assim, reagente ao resultado e principalmente reagente ao desempenho. É legítimo isso. Mas o que a gente tem que pedir nesta hora aqui? Porque nós estamos num momento diferente. A gente tem que pedir o seguinte: nós não vamos absolutamente pedir que a torcida faça ou não faça ou deixe de fazer. Mas a reação de uma situação de inconformidade, de uma situação de desconforto, ou então mesmo de reação ao time, tudo isso pode acontecer, sabe quando? Depois do jogo. Não tem por que não fazer. Nós estamos num ambiente aberto, livre, democrático, tranquilo, de livre manifestação e expressão. As pessoas não são obrigadas a simplesmente se agruparem para bater palmas ou simplesmente para não reagir. Ao contrário, as pessoas têm absolutamente livre manifestação. Mas nós estamos num momento em que precisamos de apoio geral. E a manifestação do Roger não foi ao contrário, foi nos ajudem nessa hora. Nos ajudem nessa hora. Nós estamos precisando de apoio. Nós não estamos precisando de reação no momento que precisamos reagir. Nós não estamos precisando de confronto numa hora que nós precisamos de solidariedade. Essas coisas são muito nítidas no futebol. Se às vezes as pessoas pensam que os jogadores não reagem a isso, estão muito equivocadas. Reagem sim. Tem uns que às vezes um pouco mais, um pouco menos, outros passam por cima e tal. Às vezes um lance equivocado, um lance errado, surge um gol em cima do jogador. Tudo isso abala a estrutura do time, abala o jogador, compromete mais ainda. Então vamos combinar uma coisa, e aqui eu faço esse pedido à torcida. Não tem nada que não reclamar, não tem nada que não vaiar, não tem nada que não reagir, não tem nada que não confrontar, não tem nada que se manifestar. Mas façam isso no momento oportuno. O momento oportuno de uma partida de futebol é o final do jogo. Deu certo, que se quiserem respaldar, aplaudam. Se quiserem reagir de uma maneira, vamos dizer assim, condenando a atuação, condenem, não há problema nenhum, faz parte do jogo. Mas vamos trabalhar, esse foi o recado do Roger. Muito mais um pedido assim, nos ajudem, do que propriamente, não foi uma coisa de confronto com ninguém, de vez em quando coloca, confronto do Roger. Não, nada disso. O Roger pediu solidariedade, porque nós estamos vivendo nessas duas primeiras partidas um momento que foi um momento ruim, não foi bom, e aqui estamos reconhecendo isso publicamente, porque seria absolutamente, vamos dizer assim, fora do tom
e fora de qualquer racionalidade vir aqui dizer que agora vai... Não. Nós fomos mal e temos que reagir e estamos pedindo apoio para reagir. E é nesse sentido que a gente coloca esse contexto todo de pedido de apoio à torcida. Presidente, o senhor pediu o apoio total, falou que a torcida está machucada e essa torcida reclama também do seu departamento de futebol, em especial do Denis Abraão. Pediu a saída dele, pede com frequência a saída dele. O senhor está confortável com a presença dele como vice de futebol, tendo em vista, por exemplo, que ele foi o vice do rebaixamento, renovou com o Wagner Mancini, por exemplo, em decisão com o clube. O senhor está contente com ele? Sim, porque tu sabe que aqui nos remete para outros tipos de raciocínios que são normais nessa hora. Tu sabe que uma das coisas que a gente minimamente deve fazer é julgar as pessoas pelas suas posições de franqueza, pela aparência, pela sua disposição de, olha, eu sou assim. Quer dizer, se eu julgo uma pessoa porque ela é assim, a primeira coisa que eu manifesto é um preconceito, porque o preconceito é dizer o seguinte, olha, eu não gosto desse teu jeito, então eu já estou preconceituoso. E eu deixo de exercer uma coisa que é fundamental, onde é que está a essência dessa pessoa? Onde é que está o ser humano? Onde é que está a riqueza e as suas virtudes? Então, para mim, eu há muito tempo já me despiço daquela situação de olhar uma pessoa assim, facilmente, eu não gosto de ti, ou porque tu te manifesta dessa maneira e eu fico refratário a ela. A primeira coisa que eu procuro ver é o seguinte, qual é o conteúdo que ela me dá? Qual é o valor que ela me passa? Qual é o sentimento que ela me passa? Eles é um gremistão. Franco, aberto, sincero, leal, correto. Diz às vezes as coisas assim um pouquinho além do limite, diz e daí? Quem não diz? Quem não diz? Então, quando a gente bota tudo isso na balança, eu quero saber o seguinte, que tipo de comportamento tem o Denis em relação ao seu clube? De bons valores. Então, o Denis está prestigiado, sim, o Denis continuará, não tem esse tipo de questionamento, não vim aqui para fazer qualquer situação dessa natureza. Às vezes tu pode até, de vez em quando, internamente, nós até podemos chegar assim, vamos dar um, como diz o outro, assim, vamos fazer uma espécie assim de training nas pessoas. Sinceramente, se o training vem para ajudar, às vezes pode até piorar, porque a pior coisa do mundo é tu tirar a espontaneidade de uma pessoa. Deixa ela fluir. E se paga o preço de dizer coisas boas, e se paga o preço, às vezes, de dizer coisas ruins. Mas o que tu não pode tirar é a espontaneidade das pessoas. Presidente, depois do Campeonato Gaúcho, o senhor falou que o Campeonato Gaúcho serviria para que o Grêmio fizesse as avaliações do grupo de jogadores. As avaliações foram feitas, as contratações que o senhor julgava necessárias para iniciar a Série B foram feitas. O time ainda, como a gente está falando, não deu a resposta nesses 2 primeiros jogos. Se faz mais avaliações de elenco, se vê que faltou uma peça, faltou alguma característica de jogador um pouco diferente daquilo que tem, é suficiente para encarar este período que tem até o final da competição? Não agora, Rafael, não agora. Porque, na verdade, o que tem pela frente aí são situações que o Grêmio tem na visão do meio de ano, uma situação que possa ser, vamos dizer assim, equilíbrio do plantel, buscar mais um jogador ou outro. Isso é possível acontecer. Isso eu não vou dizer que não vai acontecer. Mas para esse momento, para esse instante, para essa situação, buscando o centroavante que nós estávamos atrás, buscando mais um jogador, mais um atacante de beirada, e aproveitando aqueles jogadores que estão aqui, eu acho que a gente está suficiente para encarar o que tem. Como eu te disse, eu acho que o Grêmio tem uma solidez de time ofensiva, o Grêmio é defensiva, o Grêmio tem uma solidez de defesa, tem uma solidez de meio campo. É um time que cria, embora poderia criar mais, mas cria bastante. Né? O que está nos faltando são detalhes daquilo que a gente não utilizou plenamente, que são exatamente os jogadores para melhorar a finalização. E acho que nós temos aí o jogador que veio do Fluminense, temos o Ferreira, temos o Benítez, temos o Elkson, temos o Diego, jogadores que não estão jogando na plenitude e que podem complementar essa nossa necessidade de fazer esse equilíbrio do plantel. Então, para mim, as coisas estão indo num nível de ajuste rapidamente. Presidente, boa tarde. Você falou na pergunta do Bruno sobre a questão da torcida, para a torcida se manifestar sobre essa insatisfação no final do jogo. Você entende que essa pressão também piora, né, o desempenho dos jogadores no campo, porque
No jogo contra a Chapecoense, o time criou chances, mas o problema era a finalização. Não conseguia finalizar, não conseguia colocar para o gol. Você entende que essa falta de finalização, desse último toque na bola, também pode ser fruto desse nervosismo que, de repente, a conquista do Campeonato Gaúcho não conseguiu limpar no passado? Tu acha que essa junção do nervosismo com a pressão da torcida e ainda pode ter um fantasma de um ano ruim, que foi ano passado, ou que o Campeonato Gaúcho conseguiu limpar um pouco disso? Não seria o nervosismo da torcida, porque as manifestações de torcida são pontuais, né? Acho que ainda falta uma sistematização definitiva da nossa questão ofensiva. Acho que essa é a questão mais importante. Que o Roger tem plena consciência disso, a comissão técnica tem plena consciência disso, e os jogadores também têm plena consciência disso, de que falta essa finalização. E essa não é uma situação, às vezes, individualizada, ou de questão emocional, ou de questão, é questão de mecanismo de jogo. Então, como eu te disse, se nós temos solidez defensiva, solidez de meio, falta, às vezes, criar um mecanismo de fazer a finalização também com eficiência. Então, para mim, passa por isso, não é esse contexto assim de um problema ali, um problema aqui, ou cobrança dali, cobrança daqui. Isso se dá exatamente dentro do jogo. Se às vezes tu cobra alguma coisa a mais, se a torcida reage, eu não acredito em ser humano que seja insensível a qualquer reação dos outros. Vamos combinar. Não existe ser humano que fique absolutamente indiferente a qualquer reação de qualquer natureza e de quem quer que seja, mesmo que seja elogiosa. Tá? O elogio tu fica atento para saber se aquilo te satisfaz, se entra bem no teu ouvido. E a crítica tu fica atento para saber se tu tem que reagir ou não. Isso é do ser humano. Então não existe ser humano que não está atento às coisas que estão no seu entorno. Entendeu? Mas no caso do Grêmio, nesse momento aqui, é muito mais uma questão de mecanismos e às vezes de uma situação de definição de jogo ofensivo que resolve o nosso problema. Presidente, boa tarde. Olhando as contratações do clube para essa temporada, a gente vê alguns jogadores como o Orejuela, que já deixou o clube, o Benítez, que hoje está sem espaço na equipe, o próprio Janderson, que começa como titular, mas perde a posição para o Campas, que é um meia que está atuando aberto pelo lado do campo. O índice de contratações do Grêmio não tem muitos erros para um ano em que tem que ter uma redução dos investimentos em função da disputa da Série B? Não. As contratações do Grêmio foram pontuais. Eu acho que o Campas, por exemplo, foi uma contratação do ano passado. É um jogador que se reafirmou este ano. O Vila Sancho foi um jogador do ano passado, se afirmou este ano. Eu acho o Janderson um jogador que colabora muito pela sua característica de lado, né? E trouxe um outro jogador, que é o Biel, que também característica bem próxima do Ferreira. É um jogador muito próximo ao Ferreira. São jogadores que vão contribuir muito com isso. Tem o Diego, trouxe o Ricardinho e também trouxe o Elkson. Então o Grêmio constituiu um grupo ofensivo que tem uma condição de dar resultado. Então não passa exatamente por aí. Eu acho que particularmente o Benítez tem uma característica de jogo, e eu acho que o Roger está se preparando muito bem para isso, e eu acho que vai organizar isso, que é criar um esquema alternativo, porque tu não vai fazer um time monocórdio de um jogo só, de um esquema só, de uma forma só. Tem certas horas que tu vai ter que organizar uma situação diferente de jogo, tal, e quem pode organizar uma situação diferente de jogo são jogadores que têm a mais qualidade. E o Benítez, todo mundo reconhece, tem uma enorme qualidade, então pode perfeitamente ser organizado um esquema alternativo a partir dele, exatamente para a mudança de uma partida. Entendeu? E aí o treinador é que vai saber, ele pode usar o Guilherme, o Gabriel, pode usar o Benítez, pode usar essas coisas, são absolutamente tranquilas em relação a fazer. Então eu acho que ele tem os elementos para fazer, ele sabe fazer, e acho que é isso que ele vai fazer. Então não vejo nas contratações exatamente isso aí. A questão do ponto de equilíbrio do plantel é que vai determinar a melhor, vamos dizer assim, fluidez da perenidade, de um time mais equilibrado e que vai jogar sempre mais ou menos a mesma bola. Presidente, já foi abordado aqui na entrevista muitos assuntos como o momento do time na Série B, departamento de futebol que não muda, contratações que podem chegar para o meio do ano, e eu quero abordar um outro assunto, que é especificamente com o senhor sobre o governo do estado. O senhor vai concorrer ou esta possibilidade está descartada por completo? Se eu estou aqui, cara, estou tratando do futebol, estou tratando do Grêmio, estou cuidando dessas coisas, essa pauta não existe para mim hoje. Então eu só quero te dizer o seguinte, vamos tratar do Grêmio, que é a melhor coisa do mundo, entendeu? Eu sou um ser político, mas sou um gremista. Eu sou presidente do Grêmio. E se é um compromisso que a gente tem hoje em relação ao clube
e sair dessa e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Presidente, tudo bom? Ainda voltando ao assunto anterior, vocês têm algum prazo para que tenham esse equilíbrio dentro de campo, defender bem e atacar com finalização e com gol, para que depois não aconteça como aconteceu em outros anos, como no ano passado, né? A confiança vai lá embaixo, a ansiedade aumenta, aí aquela bola de neve, né? Um início ruim, pode repetir anos anteriores aí. Você tem algum prazo para estancar logo isso aí, até mesmo a desconfiança do torcedor nesse momento? Não tem prazo para isso, né? O prazo é o desempenho. Vamos colocar uma coisa que me parece que ficou clara. É o próximo jogo já. O Grêmio não pode passar mais uma partida com dificuldade de não vencer. Com todo respeito à situação que vem, não se trata de uma situação ao contrário, o Guarani é um time que também está na mesma situação, na mesma campanha que nós. É um clube tradicionalíssimo, né? É um clube que merece de nós e tem de nós todo o respeito, né? Mas se eles quiserem fazer campanha, eles vão ter que nos vencer. E se nós quisermos fazer campanha, nós vamos ter que vencê-los. Essa é a realidade. Então, no nosso caso, frente aos 2 jogos que tiveram resultados ruins para nós, urge, é necessário, é importante que o Grêmio responda rapidamente àquilo que tem que fazer, que é vencer em casa. Quer dizer, e aqui entra uma outra situação de estratégia, né? Eu acho que é bom que se diga isso, quer dizer, time que quer pelo menos passar numa situação de um campeonato dessa natureza relativamente tranquilo, né, tem que fazer exercer o fator local. Não é nada contra ninguém, por favor. Quando a gente joga fora, os clubes vão ter que exercer o seu fator local. Agora, se o Grêmio tiver que disputar posição, disputar pontos, exercendo o fator local, certamente não vai ser uma campanha tranquila. Então isso tem que ficar claro para todo mundo, para nós é claro, para os jogadores é claro, para a comissão técnica é claro, para a torcida é claro. Essa história de trocar pontos em casa não é uma campanha razoável que a gente possa dizer o seguinte: olha, com isso a gente vai ter um ano tranquilo. Não. Em casa, você procura exercer a tranquilidade de vencer para fazer exatamente a sua melhor campanha. Presidente, todas as manifestações que a gente acompanha do senhor, do departamento de futebol, dos jogadores, dos técnicos que passaram já por esse ano, sempre se colocou como prioritário o resgate da relação com o torcedor, de ter aquela sintonia que fez tanta parte da época de conquistas do clube. E um dos pontos, presidente, que ano passado acabou causando um desgaste, eram muitas vezes as manifestações do departamento de futebol, que provocar a torcida não gostava dos representantes, não gostava das posições que eles defendiam, não gostava da forma que era defendido alguns pontos do departamento de futebol. Todos que passaram ano passado. Não é uma questão apenas com o Denis. E agora na questão do Diogo, o senhor, de forma muito elegante, citou as qualidades do Denis, falou da personalidade dele. Acredito que ninguém desconfia do gremismo dele, da vontade dele de ajudar o clube. Mas, de fato, ao longo desde o ano passado, tem várias declarações que provocam esse tipo de reação negativa no torcedor. A mais recente agora, quando ele confundiu o Guarani com o Palmeiras, se criou até... Imagino que muitas das suas palavras elogiosas ao Guarani também seja para resgatar essa relação com o clube que às vezes acaba ficando incomodado, como se fosse uma questão mais fácil de ganhar do Guarani do que de ganhar do Palmeiras. Então eu pergunto para o senhor, esse tipo de posicionamento, a gente ontem teve a faixa num parque pedindo a saída do Denis, esse tipo de combate, entre aspas, que acaba que o torcedor está chateado, o torcedor está incomodado com muitas vezes as manifestações e com o trabalho também, porque o Grêmio não consegue decolar daquela forma que parecia que aconteceria com o Gauchão, né? Então eu pergunto para o senhor, essa relação também não prejudica muitas vezes essa sintonia que vocês buscam entre torcida e clube? Não, francamente respondendo, não tenha dúvida que às vezes uma frase mal posta, mal interpretada ou mal entendida ou disseminada de uma maneira que não seja a sua essência, ela pode criar um montão de interpretações e compromete o contexto. Isso é verdadeiro. Não é a primeira vez, não é a segunda, não vai ser a terceira, nem vai ser a última. Entendeu? O que importa é a essência da coisa, quer dizer, o que importa é a essência e o Grêmio está se posicionando de uma maneira muito clara a respeito disso. Nosso profundo respeito ao Guarani. Né? Eu tenho na minha memória ainda o ano de 78, aquele time do Guarani que eu tenho de cabeça. Tenho de cabeça o time do Guarani ainda. Aquele meio campo com Zé Carlos, Renato e Zenon,
capitão Bozói e Careca, eu tenho de cabeça aquele time. Então vamos combinar uma coisa, que o Guarani é uma expressão do futebol brasileiro. Quem desconsiderar que quem já teve essa estrutura e já foi campeão brasileiro e simplesmente... Não. Então o Grêmio tem um respeito enorme pelo Guarani. O resto tudo fica para o folclore do futebol. E cada um dá a interpretação que quiser, cada um faz a sua versão que quiser, cada um usa como quiser, cada um diz o que quiser, quer dizer... Olha, tia, se tu for ver a internet de coisas que saíram nos dias de hoje, ontem e tal, é uma coisa assim absolutamente... fica para o irracional, mas fica no contexto da livre expressão, vamos dizer assim. Então, vamos valorizar aquilo que efetivamente é essencial e importante para o clube. E o que é importante para o clube é a nossa lealdade de relação com a torcida. Nós não estamos aqui dizendo, não estamos vindo aqui, nós estamos pedindo um voto de confiança, nós estamos dizendo que fomos mal nas 2 primeiras partidas, que não foi o esperado, que nós sabemos exatamente as nossas situações de virtude, sabemos as nossas deficiências e queremos fazer a recomposição de tudo isso e pedindo paciência. E se alguma coisa foi mal interpretada, relevem. Vamos deixar isso para um momento oportuno para todo mundo vir se cobrar e fazer a catarse geral e definitiva. Mas nesse momento, frente a tudo que está acontecendo, eu venho posicionar o Grêmio como um clube que está solicitando da sua torcida e nós estamos ofertando a ela com alentaço, com todas as condições que estamos ofertando na situação de engajá-la definitivamente nos jogos que temos pela frente aqui. E aqui foi uma coisa muito importante, quer dizer, vamos combinar, 24 mil pessoas num feriado de Semana Santa, num jogo foi uma coisa extremamente relevante e impactante, foi importante. Então não vamos perder essa oportunidade, nem tampouco vamos nos perder nos detalhes, de modo que a essência de tudo isso está na continuidade, na fidelidade, no apoio, no engajamento. No momento que tiver que efetivamente criticar e que tiver, se faça. Mas nesse momento nós temos que levar em conta, não vamos nos perder na irrelevância das coisas, não vamos nos minimizar naquilo que é mais importante para todos nós, aquilo que o clube precisa. E esta relevância se dá exatamente no entendimento correto, no discernimento correto da nossa necessidade. O Grêmio tem que fazer a sua parte, a torcida faz a sua parte, e cada um também depois faz a sua parte no momento oportuno, seja de crítica ou seja também de aplausos. Presidente, numa resposta anterior a isso, revelou uma conversa com o Roger ontem ao telefone. Não que isso seja algo extraordinário. A gente já viu semana passada, deixa eu ver aqui, você ter falar com o Roger, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais da conversa que teve com o Roger depois da derrota para a Chapecoense, desse fato do Grêmio fechar a segunda rodada no Z4, o conteúdo, a troca que vocês tiveram nessa conversa. E eu não posso me furtar, presidente, porque o senhor já respondeu essa pergunta várias vezes, inclusive agora há pouco aqui, quando perguntado sobre a candidatura. E todas as suas respostas, elas me chamam a atenção que o senhor não é definitivo. O senhor diz, não está na minha pauta hoje, isso não está no meu horizonte. Me permita perguntar de forma objetiva, sim ou não a candidatura ao Palácio Piratini? Não, é exatamente isso, não é definitivo. Você acha bem? Não é sim nem não é definitivo. Não é absolutamente nada disso, entendeu? O tempo é que vai dizer. O tempo é que vai mandar. Em relação à minha conversa com o Roger ontem, é uma situação que também reconheço que está muito longe do melhor momento. Só para te saber, entendeu? Está muito longe do melhor momento. Mas é uma situação que, nesse momento, não sequer passa pela minha cabeça. Isso é o que eu quero te dizer, mas também não é uma situação que possa ser... Mas em relação à minha conversa com o Roger hoje, foi, na verdade, uma conversa assim, de solidariedade e também de troca de opiniões. Acho que é importante a gente ter esse tipo de coisa, perceber do treinador exatamente o nível de confiança que ele tem naquilo que está acontecendo, o nível de avaliação que ele fez do jogo, o nível de segurança que ele tem daquilo que está acontecendo com os jogadores e tudo mais. E eu me senti contemplado, me senti muito contemplado com aquilo que ele me repassou de segurança. Quer dizer, ele disse, olha, aconteceu isso, tem essa visão aqui e tal, e tenho assim a certeza e a segurança de que com a perspectiva de futuro e com aquilo que vai se agregar de jogadores e tudo mais, a gente tem todas as condições de fazer um campeonato seguro. Claro, não vamos sair comemorando amanhã, depois da manhã, daqui uma semana, duas, mas o final do ano vai ser um final de ano feliz para todos nós. Presidente, aqui atrás, o
o início da Série B e aí a competição no geral, embora se falasse que seria a mais difícil dos últimos anos, na prática está mais complicado do que o Grêmio esperava? Não. Resultados inesperados. Resultados inesperados. Os jogos poderiam ser perfeitamente jogos que a gente poderia ter ganho, mas os resultados não foram aqueles que a gente desejou, nem tampouco estavam programados ou esperados, mas foram jogos que a gente poderia ter ganho. E se alguma coisa boa que surge de tudo isso é que o Grêmio teve a dominância dos jogos, mas não teve a contundência para finalizar, para realizar os jogos. Então não é exatamente aquilo, quer dizer, é um campeonato dificílimo, complicadíssimo. Acontece exatamente o que aconteceu, quer dizer, tu domina o jogo e não ganha a partida, faz uma partida bem superior em São Paulo e não ganha a partida, e esse é o campeonato que a gente tem pela frente. Então esses detalhes são os detalhes que a gente tem que ter a noção clara de que não é possível repeti-los. Presidente, boa tarde. Na última entrevista do Roger, eu perguntei para ele sobre principalmente a qualidade do time do meio para frente no que a gente falou aqui já de finalizações. E eu até me expressei mal com ele, falei em oportunidades e não em gols, digamos assim, porque o Grêmio criou oportunidades. A gente está falando aqui sobre um time mais equilibrado faz algum tempo. E a pergunta que eu fiz para ele foi da entrada de um 10 de ofício, né? Um time mais equilibrado também na formação tática, né? O Grêmio abandonar os 4 volantes, digamos assim, ou os 2 volantes ali no meio, naquela linha de 4 jogadores. Visto que o Grêmio vai jogar agora contra um time que, na teoria, a gente sabe que no campo muitas vezes isso não se traduz em realidade, é o melhor dos 3 times enfrentados até agora, já que deu dificuldades para o Corinthians, por exemplo, no Campeonato Paulista. Quanto tempo vai demorar ainda? E deve ter tido esse papo já com ele, com certeza, porque a comissão técnica também fala com o Roger sobre isso. Quanto tempo vai demorar para o Roger entrar, basicamente, com um time um pouco mais ofensivo, respeitando o adversário, como o senhor falou, mas num formato de jogo que seja mais o formato que a gente viu o Grêmio nos últimos tempos jogar? Olha, essa tua pergunta poderia dizer assim, quando o presidente vai ter que assumir a comissão técnica, não é o caso. O treinador é o Roger, né? E ele tem uma lucidez enorme do que tem na mão. É muito claro isso, ele tem uma lucidez enorme. E ele tem reiterado isso em todas as suas entrevistas. Quer dizer, ele acha que o time que está jogando, com os 3 volantes e mais os 3 atacantes, ele é capaz de ser criativo e está sendo criativo, está criando condições e oportunidades. Então, ele é muito claro nesse particular, ele tem uma certeza absoluta que há mecanismo de jogo e o detalhe, o preciosismo que está faltando é exatamente a finalização. Então ele acha que o mecanismo... O que eu acho, isto sim, e ele sabe perfeitamente disso também, e ele também tem essa noção, que muitas vezes precisa de esquemas alternativos um pouco mais leves, um pouco mais abertos, um pouco mais criativos, com jogadores um pouquinho diferentes daqueles que ele tem no estilo que ele tem originalmente, quando ele escala originalmente. E aí que eu acho que entra exatamente isso, quer dizer, pode entrar o Benítez, pode entrar o Gabriel, pode entrar outros jogadores, e esses jogadores são jogadores um pouco diferentes daquele que ele tem. Tem mais até. Ele pode fazer a modificação de botar o Campas por dentro. Ele tem várias situações de jogo que ele sabe perfeitamente do que ele dispõe. O elenco está pronto para isso. Existem jogadores para isso, né? E se eu for retroceder um pouquinho mais, ele tem no próprio elenco o Pedro Lucas, que ele pode ser utilizado ali sem problema nenhum. É um jogador que tem essa característica também de toque rápido de bola, fazer andar, que tem essa. Então ele tem disponibilidade no elenco bastante para organizar aquilo que ele precisa. Agora, quem dá essa dimensão... O tempo, eu vou te repetir, o tempo para mim é o que eu já respondi para o Becker ali, o tempo para mim é o tempo do próximo jogo, nós não temos mais muito tempo não, acho que está na hora da gente começar a fazer campanha, porque isso efetivamente vai ser necessário para todos nós. Boa tarde, presidente. Ao longo da tua gestão, tu sempre pregaste respeito à instituição Grêmio. Na coletiva passada do Denis, sem intenção nenhuma, mas no jeito dele, ele acabou, na opinião de alguns, desrespeitando a instituição Guarani. A instituição Grêmio procurou a instituição Guarani para pedir desculpa e até para que tenhamos quinta-feira só futebol ou não? Eu creio que as minhas manifestações aqui hoje são exatamente de reconhecimento à grandeza do Guarani, né? Eu só gostaria que me lembrasse o goleiro do time do Guarani daquela oportunidade, era o Carlos ou era o goleiro do Guarani de 78? Neneca. Depois teve o Amaral, era o Amaral,
Era um time fantástico. Então, na verdade, eu quero te dizer o seguinte, assim, o Guarani, embora tenha passado por alguns momentos de dificuldade, a gente acompanhou o Guarani recentemente, eu me dou com o presidente do Guarani e vi a sua situação de dificuldade para fazer a sobrevivência, inclusive do seu patrimônio. Teve lá uma situação seríssima de arrematação judicial e depois a recuperação do seu patrimônio, a recuperação enquanto clube, a recuperação enquanto estratégia de clube. É um clube fantástico. O Grêmio, a manifestação deles não foi desrespeitosa, foi talvez dentro de um contexto que não teve nada a ver, mas do ponto de vista que deve ser dito, e isso sim, o Guarani merece todo o nosso respeito, nossa admiração e o reconhecimento de um clube tradicional e fundamental, histórico do futebol brasileiro. Não dá para dizer que São Paulo e principalmente Campinas são os primeiros times do futebol brasileiro. A Ponte Preta remanesce antecedente ao Grêmio. A Ponte Preta é de 1900, o Grêmio é de 1903. Então vamos combinar, quem tem um futebol antes do nosso, seja por qualquer clube que for, nós temos que reverenciar. Então o Grêmio tem aqui uma grande admiração pelo Guarani. O time não. Agora já passou. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal.